Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês, galerinha do terceiro ano? Vamos continuar, esse é o último mês do ano de estudos de química, tá certo? A gente vai estudar agora a medicina nuclear, que é pegar aquele ritmo, né, das usinas nucleares, da energia nuclear que a gente estava estudando. Vamos pra medicina nuclear. Deixa eu me colocar aqui em câmera cheia. Oi! Tudo bem com vocês? Então, galerinha, vamos lá? Vamos estudar? Bora? Essa é a videoaula de número 1. Essa é a videoaula de número 1, tá certo? Então, sem mais enrolações, deixa eu colocar aqui o slide pra gente tá começando esse conteúdo. Medicina nuclear, parte de número 1, já vai pegando seu livro para acompanhar. Essa vai ser a página 159 até a 171, a gente, se eu não me engano, vai só até a 173 nessa parte 1. Tá certo? Então vamos lá, gente. Pra gente começar sobre a medicina nuclear, aqui tem uma imagenzinha, só ler pra vocês, que a gente vai aprender isso na parte 2, tá? Imagem das pernas, né, de um portador de osteosarcoma, né, que é um tipo de câncer ósseo, que tá nessa cor rosa bem aqui, ó. Foi obtido em tomografia por emissão de positrons, né, que é da sigla PET, que vem do inglês lá também comigo, né? Positron Emission Tomography, né? Tá associada à tomografia computadorizada, que também é colorizada por computador, né? O tratamento de câncer, em geral, consiste na quimioterapia e radioterapia, seguida por cirurgia para remoção do tumor. A gente vai entender mais ou menos como funciona isso, tá? Mas vamos começar que é pela história. Vamos entender a história e a descoberta da radioatividade. É isso que a gente vai entender nessa primeira videoaula, tá? Um pouquinho da história da radioatividade, além da introdução das partículas alfa, beta e gama, tá? A gente vai entender esses raios direitinho. Pra gente começar, vamos entender sobre o Crookes. Vamos lá. Em 1875, o cientista inglês William Crookes, ele aplicou uma descarga elétrica no interior de um tubo de vidro. Ele continha um gás a pressões muito reduzidas e observou uma luminosidade esverdeada próximo ao polo positivo. O polo positivo é chamado de anodo. Crookes concluiu que algum tipo de raio partia do polo negativo, cátodo, provocado o brilho nas extremidades. Eles foram nomeados de raios catódicos, tá certo? Raios catódicos. Hoje, sabe-se que os raios catódicos são feixes de elétrons liberados pelo cátodo e acelerados em direção ao anodo. Então tá aqui a imagenzinha para vocês irem acompanhando bem aqui, gente, ó. Aqui, ó, tem a luz esverdeada, que é da onde sai, tá certo? O cátodo, que é dessa posição bem aqui, ele é o polo negativo, tá ok? O polo negativo. Ele emite a luz aqui nessa barreira, nesse objeto que tem bem aqui, tá ok? E o anodo, que é o polo positivo, ele vai estar bem aqui e ele vai fazer com que essa luz seja produzida aqui nessa imagem 3. Aqui tá parado, tá? Aqui não tem nada, ó, nessa imagem aqui, ele tá límpido. E aqui tem a luzinha esverdeada aqui nesse ponto, a partir do anodo, tá certo? Então, continuando. Agora vai ver o Röntgen. Em 1875, durante um experimento com tubos de raios catódicos, o cientista alemão Wilhelm Röntgen observou uma tela revestida com uma substância fluorescente brilhando perto do aparato, mesmo quando havia objetos, né, como por exemplo livros e até blocos de madeira entre a tela e o tubo. Ele continuava a brilhar. Logo ele percebeu que havia uma ligação entre os raios catódicos e a luminescência na tela. Algum tipo de raio invisível atravessava os objetos e chegava na tela. O cientista observou que era possível também sensibilizar chapas fotográficas com esses raios. Notou que quando colocava sua mão na trajetória dos raios, a imagem de seus ossos ficava visível. Vocês vão ver na estante a imagem que eu vou colocar aqui para vocês estarem entendendo esse processo. Por desconhecer a natureza dos novos raios, ele chamou isso de raio-x, que é o que vocês já até conhecem, né, ultimamente. Atualmente entende-se, ó, bem aqui para vocês irem lendo comigo. Atualmente entende-se que o cátodo emite um feixe de elétrons que, ao colidir com o anodo, eles vão se desprender os seus elétrons temporariamente e, ao retornar ao seu lugar de origem, esses elétrons emitem ondas eletromagnéticas que são os raios-x. Poucos dias depois, esses raios foram utilizados para localizar uma bala na perna de um paciente, que aí começou, né, a revolução da medicina. O Röntgen, ele até ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1901 e seu nome foi dado ao elemento químico de número 111. Se vocês olharem lá na tabela da página 270, vocês vão poder ver que ele recebeu o Prêmio Nobel de Química, tá certo? E o Prêmio Nobel de Física, aliás, desculpa, em 1901. E lá na 270 vocês vão ver ele que
ele é o elemento químico número 111, vai ser o nome dele, o Röntgen, tá certo? Então foi aí que começou a se descobrir essa radioatividade. Isso aqui é a imagem, ó, do experimento. Ele começou a ver que quando ele jogava, né, aqueles experimentos com aqueles raios, né, do anodo, com aquele raio do cátodo, né, os raios catódicos, ele começou a perceber realmente, né, que conseguiria se tirar a imagem das coisas, que realmente sombras conseguiriam se existir, que você conseguiria ver o interno das coisas. Então aqui foi um dos primeiros experimentos, né, de uma radiografia que ele fez na mão da sua própria esposa, Berta, em 1896. Então, primeira, né, o registro aí de uma radiografia, tá certo? Pode-se perceber que até anel que ela tinha na mão, ó, foi localizado, porque ele tem mais massa, ele é mais difícil dos raios entrarem dentro dele, tá, dos raios X. Ou seja, nesse caso é recomendado até a gente tirar qualquer tipo de anel, qualquer tipo de coisa que a gente tenha, porque a radiografia ela não vai conseguir detectar. Bom, depois do Röntgen vem o Becquerel. Após a identificação dos raios X, vários cientistas começaram a investigar a possibilidade de outras substâncias fluorescentes e fosforescentes que emitiam esse raio X, né? Em 1896, o francês Antoine-Henri Becquerel, ele estudou as impressões do sal de urânio, tá? O sal de urânio, ele é fosforescente. Vai ter uma imagenzinha que eu vou mostrar na estante para vocês. Bom, ele colocou esse fósforo, aliás, essa substância fosforescente, esse sal de urânio, em cima de uma chapa fotográfica coberta de um papel espesso e opaco. Ele deixou as amostras desse sal de urânio expostas à luz solar para conseguir tirar uma chapa ali fotográfica, tá certo? E é isso aqui que aconteceu. Tá aí a chapa fotográfica, né, coberta com papel, deixou a luz o sal de urânio, o que aconteceu? Saiu na chapa, né? Ele estudou também as impressões fotográficas de outros materiais mantidos no escuro que eram fosforescentes e obteve resultados negativos. Já os testes com urânio metálico e outros tipos de urânio, o resultado foi positivo. Ele concluiu que esses raios eram emitidos pelo urânio, embora ele não tenha conseguido elucidar a natureza desses raios, que foram inicialmente chamados de raios de Becquerel. E quem vai conseguir realmente elucidar o que foram os raios de Becquerel? Quem vai ser? Vai ser o casal Marie e Pierre Curie. Entre os cientistas que pesquisaram esses outros materiais dos raios de Becquerel estava a polonesa naturalizada francesa Marie Curie e o seu marido Pierre Curie. Em 1898, eles identificaram a emissão espontânea do átomo do elemento químico tório. A Marie passou então a chamar substâncias que emitiam radiações, nesses raios de Becquerel, de radioativas, tá? Outra importante observação foi que a intensidade da emissão de raios era sempre proporcional à porcentagem de urânio na amostra analisada, exceto do minério que vinha da pedra, que a gente já estudou isso aqui nas videoaulas anteriores, que era a PEC Blenda, né? Desse minério ela não conseguiu observar isso. Eles observaram que a PEC Blenda emitia mais radiação que o urânio metálico. Uma hipótese para explicar isso é que talvez dentro dessa pedra tinham outros elementos químicos de outras propriedades além do urânio, né? Em 1898, no mesmo ano, a Marie e o Pierre Curie identificaram que tinha outros dois elementos químicos também. O polônio, né, que não existia, na verdade ela descobriu, ela deu o nome de polônio em homenagem ao seu país, que ela é polonesa, e depois o rádio, tá? O polônio é cerca de centenas de vezes mais radioativo que o urânio, enquanto o rádio é muito mais, né? 1 milhão de vezes mais radioativo que o urânio. Daí vem o nome radioativo, tá certo? Por causa do rádio. Marie Curie foi laureada 2 vezes, Prêmio Nobel de Física em 1903 e de Química em 1911. Tá? Até o momento, se eu não me engano, só tinham 6 mulheres que tinham ganhado o Prêmio Nobel de Química. Tá? E esse ano parece que mais 2 foram laureadas, nomeadas. Aqui está o casal Marie Curie e Pierre Curie. Bom, Ernest Rutherford, que a gente já estudou bastante sobre o Rutherford, que propôs um modelo atômico conhecido hoje em dia, né, que é aquele átomo que é com um núcleozinho, né, com nêutrons e prótons, e os elétrons ficam voando em volta dele. A gente já estudou isso no 9º ano. Algumas perguntas como qual a origem da energia desprendida desses materiais e por que alguns elementos químicos são radioativos e outros não, ainda não foram respondidos até hoje, né, precisam ser respondidos. Em parceria com o químico inglês Frederick Soddy, o físico neozelandês Rutherford desenvolveu no início do século XX a teoria de desintegração atômica para explicar a radioatividade, né, os raios de Becquerel. Já tinha sido determinado anteriormente que o poder da penetração das emissões radioativas era diferente dos raios X, não era aquele mesmo raio X, né? Então, já tinha sido também identificado que os raios de Becquerel eram 3 tipos distintos, denominados na época de raios alfa, beta e raios gama.
Tá aqui um exemplo, tá, pra gente analisar. Tá? Eram todos, né, fizeram um experimento ali com um esquema ali dentro de uma substância dentro de um bloco de chumbo, né, e aí placas carregadas eletromagneticamente positiva e negativa, né, numa chapa fotográfica, para ver o que acontecia. Os raios alfa, elas tendiam a se aproximar da placa negativa, logo ela tem uma carga positiva, a positiva é atraída pela negativa, né, por isso os raios alfa eles têm carga positiva e são atraídos pela negativa. O gama, aliás, desculpa, o beta é diferente, ele já sobe, então ele tem uma carga negativa, pois é atraída pela positiva, certo? Já o raio gama, ele não tem carga elétrica, né? Ele mantém sua trajetória reta. Os raios alfa, eles têm um pouquinho mais de massa, eles são mais pesados, porque você pode ver que o desvio dele é menor, enquanto o beta se desvia muito mais, ou seja, ele tem massa menor do que a dos raios alfa, o alfa é mais pesado, tá certo? Bom, átomos instáveis e estáveis. Atualmente a denominação de raios alfa e beta não é mais utilizada. A gente pode utilizar o termo partículas. Experimentos posteriores indicam que as partículas alfa, né, eram núcleos de algum elemento químico leve. Assim ocorria a desintegração nuclear durante o processo de emissão radioativa, conhecido como decaimento radioativo, no qual átomos do elemento químico original eram transformados em átomos de outros elementos químicos. Mas qual era a razão da instabilidade nuclear? Qual era essa razão? Não há ainda uma resposta concreta, porém observa-se que existe para cada elemento químico uma relação entre a quantidade de nêutrons e de prótons adequadas para que o núcleo seja estável. Vamos pegar aqui um exemplo. Isótopos do elemento químico oxigênio, tá, que é o número 8 na tabela periódica, de número de massa 16 e 17, tá, o número de nêutrons, são estáveis. Porém, já o 18, a partir do 18 já é instável, já é radioativo, né, para frente. Conforme o número de átomo, o número atômico cresce, a razão entre os prótons e os nêutrons também aumenta. Todos os elementos químicos com número maior que 83 são radioativos. Está aqui uma imagem para a gente entender. Ó. Essa linha aqui é a linha da proporção 1 por 1, tá? Se ele tem um próton, tem um nêutron. Tem um próton, tem um nêutron, tá? Então, no caso, o número 1, que é o hidrogênio, tem um nêutron, tá? E assim sucessivamente. Então, esses aqui são todos estáveis. Quando essa curva começa a acontecer, quando começa a acontecer mais nêutrons, né, no centro desse átomo, ele vai começando a ser mais instável, ou seja, ele vai começando a ter radioatividade dentro dele. Todos, a partir, né, como a gente viu aqui, ó, do número 83, já são radioativos. Podem observar isso aí bem na página 62, tá certo? Bom, os principais tipos de radiação nuclear, vamos lá. Nos diagnósticos realizados pela medicina nuclear, se faz o uso de substâncias radioativas que contêm radionuclídeos, que são isótopos instáveis que decaem espontaneamente, que vai emitir essa radiação ionizante. Esses radionuclídeos podem ser combinados com moléculas orgânicas, formando os radiofármacos, né, que são os medicamentos. Em 1909, o Rutherford publicou um artigo, agora a gente vai começar a entender alfa, beta e gama. Ó. Ele publicou um artigo que se confirmava a identidade das partículas alfa, que é um conjunto de 2 prótons e 2 nêutrons, isto é, um núcleo de hélio. Então, as partículas alfa é como se fosse um núcleo de hélio, tá? Um átomo que emitiu uma partícula alfa, ela vai perder 2 prótons e perder 2 nêutrons. Além desses 2 prótons e 2 nêutrons, vai perder mais 2 nêutrons que são extinguidos, são expelidos ali do átomo. Tudo isso ocorre numa velocidade de 300 mil km por segundo. Não é por hora, não é por segundo. Certo? Aqui tem um exemplo. Ó. Vamos pegar nessa imagem coloridinha primeiro. Ó. Foca aqui. Ó. Tem um radionuclídeo inicial. O que acontece? Ele perde. Ó. Ele vai perder um hélio. No caso, que é a partícula alfa. 2 prótons, 2 nêutrons. Além de 2 nêutrons serem expelidos e sumidos desse núcleo. É o que vai acontecer aqui. Ó. Por exemplo, ó. Aqui tem a molécula do tório. Tá certo? Aqui tem o tório. Tá? Ele tem 232 nêutrons e 90 prótons. 90 é o que significa o número atômico dele. 232 nêutrons é a massa, o peso dele. Tá certo? Então vamos lá. Quando você libera a partícula alfa, consequentemente ele vai perder 4. Ele vai perder 4 nêutrons. Ele fica com 228. E consequentemente também ele perde 2 prótons. Na hora que ele perde 2 prótons, 90 menos 2, 88, ele vai mudar também. Ele deixa de ser o tório e ele vira outro átomo. Ele vai se modificar, sofrer essa mutação e virar o rádio. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as partículas alfa e principalmente a beta, né, porque a gama a gente vai ver que não muda, alfa e beta elas transmutam, tá? Elas transmutam os átomos, tá? No caso da alfa, ela vai virar um átomo menor, tá certo? Com massa menor, enquanto o
o beta vai transformar em um átomo maior, tá certo? Vamos ver isso já já com beta. Em 1900, Becquerel elucidou também a natureza das partículas beta, tá? Elas podem ser emitidas com velocidade de até 270.000 km por segundo, é quase 90% da velocidade da luz. Mesmo jeito, ó, tá bem aqui, ó. Esse é um núcleo inicial, esse é um núcleo final. O que que vai acontecer nesse núcleo aqui? Tá vendo esse nêutron bem aqui, ó? Esse nêutron, azulzinho é o nêutron. Esse nêutron, ele vai se transmutar e vai virar um próton. Quando ele virar um próton, aí sim vai ser liberada a partícula beta, tá certo? Que é, no caso, um elétron. Além do antineutrínio, que é uma outra substância pequenininha que vai ser influenciada mais para frente, que a gente vai ver. Aqui está a fórmula para a gente entender, ó. Esse nêutron azulzinho aqui, ó, quando for liberada essa partícula beta, ela vai ser sempre esse valor aqui, ó, -1. Só que ela está do outro lado da igualdade. Se ela tivesse desse lado, ela seria mais 1. Ou seja, 0 mais 1, 1. Mesma coisa fizer 1 menos 1, 0. Tá certo? Ela está do outro lado. Imaginem que aqui é a igualdade matemática, né? Expressão algébrica. Vocês sabem disso. Então, quando a partícula beta é liberada, ela vai transmutar o nêutron em um próton. Ele deixa de ser um nêutron e vira um próton. É isso que acontece nessa transmutação. Além de liberar a energia beta e além de liberar essa outra partículazinha menor aqui, que é o antineutrino. Então, como que ficaria uma expressão? Vamos pegar aqui o exemplo do césio, né? O césio, bem aqui, o césio 137. Que a gente vai ver já já o que ocorreu no acidente do césio, tá? Tá lá na página 165, césio 37, aconteceu um acidente no Brasil. Ele é o número 55, tá? 55 prótons, 137 nêutrons, ele é o número 55 da tabela periódica, pesa 137. O que que acontece? Quando ele libera a partícula beta, ele vai se transmutar. Você vê que em cima é 0. Se é 0, continua 137, só que embaixo é -1. 56 menos 1, 55. Então, no caso, sempre ele vai ganhar. Esse -1 ele vai ganhar aqui e perder desse lado da igualdade. Então, o césio ele se transformou no bário. Ele vai ser um número atômico maior, uma molécula um pouquinho maior. Então, é isso que acontece quando libera beta. Vocês viram que quando libera alfa, ele fica menor. Ele vai perder 4 em cima, vai perder 2 embaixo. Quando libera beta, ele vai continuar a mesma igualdade em cima e embaixo ele vai subir 1. Ele tem esse -1 porque está do outro lado da igualdade. Continuo repetindo, mas é porque ele subiu 1, tá certo? Diferente das alfa e beta, a radiação gama não tem partículas, né? Ela não vai ter nada de elétron, não vai ter nada de próton, né? Ela não vai ter carga elétrica. Trata-se de uma radiação eletromagnética, como, por exemplo, os raios-x, né? A sua velocidade chega à velocidade da luz. É uma radiação muito mais forte, né? Então aqui está o núcleo inicial, aqui está o núcleo final, ela só vai liberar a radiação. Pegamos aqui, por exemplo, o bário aqui com esse M. O que vai significar esse M? É meta-estável. Estável, você sabe que é uma molécula estável, que ela não tem mutação, ela não tem radiação. E uma molécula meta-estável é que ela não tem estabilidade nenhuma e tem radioatividade dentro dela. Tá certo? É diferente de uma instável, que pode não ter radiação. A meta-estável tem algum tipo de radiação dentro dela. Quando você libera as partículas gama, é 0, 0, nada muda. 137, 56, continua bário, só vai perder essa radiação que ela tinha na molécula. Ela passa a ser uma molécula estável. Bom, era isso. Essa é a primeira parte, tá certo? Da videoaula. Deixa eu me colocar aqui em câmera grande. 18 minutos. Assistam. Essa é a parte de número 1. Assistam a de número 2. Comentem para estar ganhando os pontinhos. Tá certo, galerinha? Então ficamos por aqui. Parte 1 da videoaula. Tchau. Não esqueça de comentar para estar ganhando o seu pontinho, tá? Estamos terminando o ano. Valeu, galerinha. Tchau.